Olá, boa noite, você que está nos assistindo mais uma vez, seja bem-vindo a mais um episódio, o episódio 68, William, acredita? 68? Do podcast Qual é a Sua? Você que está nos assistindo aqui de Foz do Iguaçu, você que está assistindo do Paraguai, né? Nossos irmãos paraguaios, você que nos assiste de Porto Iguaçu ou qualquer outra cidade da província de Misiones, Isso. na Argentina, você que nos assiste de Pitangui, Província de Pitangui. você que nos assiste de Lages, você que nos assiste de Umuarama, minha cidade natal, Umuarama aqui no Paraná, você que nos assiste de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Qual é a Sua? Eu, Emerson Fulgêncio, hoje cobrindo aqui, né, substituindo, tapando o buraco, na verdade fazendo um grande favor pro meu amigo, o Mauro Maliverne, é isso? Isso. E aqui ao meu lado, o William Santiago, de Compostela, nosso grande amigo William, escritor, parceiro, né, companheiro de músicas ao vivo aí, um abraço pro Rafael e pra Marielle, estivemos prestigiando ele para mais um episódio. E nós começamos o episódio, antes de vocês conhecerem a nossa entrevistanda de hoje, nós começamos com um pequeno release aqui da vida dela. A Laisa Andria mora em Foz do Iguaçu e desde a escola se dedica a criar universos fantásticos. Imagina o que vem por aí. Desenvolveu uma pesquisa sobre fanfics na universidade, ganhou alguns prêmios literários, se aventurou em coletâneas e, por fim, decidiu partir para os originais. Foi assim que surgiu a Almaquia. Você não sabe o que é isso. Almaquia. Conheci o número 1 e agora eu estou curioso pelos próximos. Um Mundo Só Seu, publicado pela primeira vez em 2012 e que lhe abriu os portais do labirinto editorial brasileiro. Além das publicações, Laisa também é fundadora da Lumos Editora e responsável pela qualidade e design dos projetos. Fora do mundo dos livros, foi redatora publicitária, trabalhou em livrarias e fez parte da ALEF, Academia de Letras daqui de Foz do Iguaçu. Também é orientadora de atividades de sala de leitura do SESC em Foz do Iguaçu, dedica-se aos eventos e às atividades literárias. Depois você vai ver a xícara que ela está usando. Ela é a humana de vários gatos. Conosco, Laisa. Não coloca a câmera nela ainda, porque o nosso podcast faz uma pergunta, cujo nome é o nome do podcast. E essa pergunta é feita pelo meu parceiro aqui, William Santiago. William Santiago, suas considerações iniciais. Uma boa noite para todos, principalmente lá de Minas Gerais, né, que a gente está sempre... principalmente a turma lá da região de Pitangui, Belo Horizonte, Itaúna, Bom Despacho. Depois eu vou falar o nome de todos para ninguém ficar pensando que eu esqueci. Ciúmes. Mas aqui então nós estamos com a nossa entrevistanda de hoje, a Laísa, né? Ou Laisa? Laisa. Eu até botei... Aí, ó, É difícil, né? Tem uma eu botei o acento no... Achei que era... Mas qual é a sua? Pelo que ele já falou, as pessoas já devem saber, mas queremos ouvir de sua própria voz. Qual é a sua, Laisa? Qual é a sua? Bom, tudo isso daí que você falou mesmo. Eu vivo nesse universo de livros e eu foco no universo de livros literários de fantasia, né? Esse é meu foco aqui. Eu gosto de criar mundos de fantasia e principalmente eu gosto de produzir os livros, né? Descobri que é uma coisa que eu gosto muito, é produzir livros além de escrever. E hoje eu faço isso. Né, além de trabalhar no mundo literário, porque além dos livros a gente precisa ter um emprego, né? Então, eu tenho um emprego na literatura, eu consegui um emprego na literatura. Eu tenho uma editora. Como é que chama a sua editora? A Lumos. Lumos Editora. Lumos do Harry Potter. Para os escritores que querem publicar aqui em Foz do Iguaçu, temos a Lumos Editora. A Lumos, ela foca em livros de fantasia, né? Porém, a gente tem os serviços editoriais também, que a gente produz os livros para os autores, né? Mas a nossa linha de publicação é fantasia. A gente escolheu esse nicho para não deixar muito amplo, porque no Brasil a gente precisa se destacar de alguma forma, né? E já como a gente está no caminho da literatura de fantasia, a gente foca esse gênero dentro da Lumos. Porém, os serviços são para todos os autores. Sensacional. Ela já citou algo aí que a gente já poderia começar a explorar a literatura, né, William? O gênero fanfic, o gênero literatura de fantasia é bem contemporâneo, né? Fanfic significa fantasia, literatura de fantasia? Fanfic são ficções de fãs, né? Então pode ser de qualquer coisa, pode ser de jogo de futebol, tem fanfic de Ana Maria Braga com Faustão, sabe? Tudo pode virar uma fanfic. Mas na prática o que é? Então, algo impresso?
Não, é na internet. Na É uma internet. forma virtual, ela assim, existia. Se eu for contar todo Você o faz histórico para meu fanfic lá também? Faço? Se eu me Se candidato agora. de cantar. É que eu tô fora do mundo dos fanfics agora, porque na verdade. Calma aí que eu vou chegar, porque é um histórico, né? A fanfic ela funcionou muito até os anos de 2010. A fanfic como um laboratório de produção escrita, né? Você falou que eu fiz a pesquisa de fanfics, né? Esse mundo efervescente, da onde saíram vários escritores de todos os gêneros, né? Vieram desse mundo, que era o começo da internet, o começo dos fóruns, o começo dos fãs do mundo inteiro se encontrando nos fóruns e se dedicando a uma coisa que eles gostavam, passou. Que agora a gente está nas redes sociais, né? Não é mais aquele mundo de blogs. Porém, as pessoas ainda escrevem fanfics, mas o termo fanfic, ele entrou na sociedade agora, que as pessoas usam o termo fanfic não para escrita, mas eu vou contar uma fofoca, eu vou contar um caso, eu vou contar uma fanfic que aconteceu, né? Então, essa parte meio que se desfez, né? Entrou para a nossa sociedade em geral, mesmo que as pessoas falam do casalzinho, que eu vou juntar o casal, eu vou shippar o casal, né? Fazer um chip desse casal. Vocês já ouviram? Esse termo? Não, viu? É um termo que, principalmente na escola... De chip? De criar um casal. Se fala, usa esse termo, né? Chip, de se criar um casal. Isso é das fanfics, veio das fanfics. E eu lembro que uns 10 anos atrás eu ouvi a Ana Maria Braga falando sobre isso. Deu, gente, Ana Maria Braga tá falando sobre isso, é porque é uma coisa que já não é mais só das fanfics, né? É do mundo. Tá falando. Então, é fanfics também. A palavra fanfics também já saiu desse lugar fechado, que não era um lugar fechado, mas assim, um lugar reservado da escrita na internet, né? Que era onde existia antes. E foi pro mundo. Só que eu vim dessa leva de escritores que se formaram na fanfic. Daí, no meu trabalho de faculdade, tem uma parte que eu falo isso. Machado de Assis, tá? Não comparando, gente, ninguém aqui com Machado de Assis. Mas ele, se você for pegar o primeiro livro dele e for vendo até toda a escola que ele fez, até publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele aprendeu muita coisa no caminho escrevendo, de fato. Né? Ele escrevia, trabalhava com escrita. As fanfics deram oportunidade para muito escritor escrever e submeter os textos dela para um grupo de leitores aleatórios antes de publicar um livro. Então já tiveram uma escola, olha, eles gostaram disso, essa forma de eu escrever aqui, acho que eu gosto disso. Eu, por exemplo, vi que eu não sirvo para escrever romance Água com Açúcar. Eu sirvo para escrever histórias de fantasia. Então eu aprendi isso. Talvez se eu não tivesse ido na fanfic, eu estaria insistindo em romance. Posso contar isso depois que eu tentei escrever. Claro. O Alma Aqui, eu tentei fazer um romancinho no começo, falei, não, isso aqui vou jogar fora e vou começar do zero e vai ser um mundo de fantasia. E deu certo. Você viu o Machado de Assis, o Machado de Assis, a primeira publicação dele, historicamente, contando assim a grosso modo, ele conseguiu, primeiro que ele lavava os tipos de uma tipografia do Cláudio Manuel da Costa, né? Do autor, né? Que era o editor. Começou sujando a mão de graxa. E daí ele arruma lá a tipografia e fala, sobrou um pedacinho aqui, será que eu posso colocar um poema meu? E daí liberaram para ele colocar um poema, deu maior... Foi negativo, né? Quase que cancelaram ele como escritor, que dizia como conseguiram publicar um poema péssimo desse autor aqui num jornal tão renomado, né? E é assim, foi um teste, né? Ali para ele foi um teste. As fanfics acabam sendo era o mundo dos blogs, a fanfic na época dos blogs ainda, porque não existia redes sociais, existia Orkut. Né? Existia Orkut, e Orkut nada a ver com o universo de blogs, era outra caixinha. A caixinha das fanfics existia no mundo da internet, que era diferente do que acontecia no Orkut. Né? Claro que as pessoas se encontravam lá também, acabavam falando, eu tenho uma fanfic postada em tal site, em tal blog, vai lá para ver. Não era uma coisa que acontecia dentro de uma rede social. Hoje as coisas acontecem tudo dentro das redes sociais, né? Então já não é mais... É diferente. Estou vendo aqui que o meu pai foi um pioneiro, então, do fanfic, porque no Orkut, os meus sobrinhos... pegavam foto dele, botavam lá e tudo, e ele não sabia não. Quando ele descobriu, ele ficou louco de raiva. Tinha a história dele lá, tava... Alguém podia pegar a foto dele lá. Ele fumava uns cigarros enormes, assim, de filtro, e ele ficava assim, pensando, e fumar mesmo, ele não fumava, mas ele ficava lá e caía, eles filmavam, e ele não sabia de nada. Quando ele descobriu, ele ficou louco de raiva. Depois ele morreu de rir também. Mas... Os sobrinhos do senhor tal, né? Seguidores do seu Madruga. Nós temos hoje o nosso engenheiro de som. Não podemos esquecer. Som e imagem, nós podemos esquecer, porque ele aparecesse aqui. O cara quase pediu a rescisão a semana passada, né?
Agradecer imensamente pelo Vamos passar. o Will. Vamos Nosso dar um engenheiro de pulinho aqui som para o de pessoal imagem. te conhecer. Já conhece? Já me conhece, todo mundo Já já sabe quem eu sou. Bom, então, mas ele está aqui hoje fazendo o nosso Trabalho de som e trabalho imagem. de som e imagem. Muito Tá obrigado. cuidando lá. Pode colocar aquele sonzinho de palmas na hora que você for fazer a edição aí. Eu Bom. tinha certeza que nós ia ter uma conversa muito agradável, uma conversa assim bem extrovertida, né, William? Porque tem muita curiosidade, porque você está num trabalho de uma literatura que faz parte de um nicho jovem que nós passamos e para a gente entrar, a gente precisa pedir permissão para entrar, sabe? Eu já tô chegando nisso também, às vezes eu vou em Diferente. evento que eu falo assim, gente, que mundo é esse novo, que eu não conheço, deixa eu conhecer. É muito efervescente. A rapidez com tudo, né? Vai Sim. aparecendo. A Dani que teve aqui, né, O episódio passado. Ela foi para a Off Bienal. Aí a Off Bienal, que foi um evento que aconteceu porque não teve, a Bienal de Curitiba, né, e lá ela adentrou nesse mundo. Aí ela entendeu, e ela falou assim, gente, maravilhada com o que ela viu, porque é diferente desse universo da literatura, dos encontros literários, que a gente conhece aqui mais tradicionais, né, na cidade. Aqui a gente não tem não tem vários escritores assim desse nicho para poder fazer o que foi a Off Bienal. Então, assim, a gente tem que ir para São Paulo. Infelizmente, né, a gente tem Off ainda Bienal, muito... um Bienal, A Off Bienal elas, o nome foi criado porque não aconteceu a Bienal, né? Do Paraná não aconteceu, tem toda a história que se a gente for falar disso vai ser um outro podcast inteiro aqui. Mas aí os autores e pessoas que já tinham comprado a passagem, porque ela foi cancelada 5, 6 dias antes de acontecer, né? De Curitiba? De Curitiba. Então as pessoas já estavam, tinha gente que já estava lá, né? Então, daí eles pegaram e criaram esse evento, conseguiram unir forças com pessoas ali de Curitiba, conseguiram um espaço legal e abriram um espaço gratuitamente para os autores irem lá e venderem seus livros, né, autores independentes. Então, foi uma coisa assim muito de união, de colaboração. Eu não pude estar lá, porque no fim eu tinha cancelado a minha viagem. O público correspondeu? Sim. Que o público estava assim, tinha fila afoito, por né? ver os vídeos, se procurarem no Instagram, colocarem Off Bienal, tem o Instagram deles, né? Off Bienal mesmo. Então, só tem procurar. uma Bienal autônoma, uma Bienal E underground. E o mais legal é que as pessoas estão tão animadas com isso que elas estão falando, vamos fazer em outras cidades, fazer esse evento ser um evento... que ele seja um evento de resistência, né? Fora do que é Bienal, de grandes eventos, que só editoras grandes podem ir, vamos fazer para os autores independentes. Grande ideia mesmo. Grande ideia. Eu falei de Foz, vamos esperar. Eu quero aproveitar aqui, já que nós estamos falando de pessoas que são envolvidas com isso, pedir uma desculpa e pedir um tempo para que a gente consiga marcar um episódio com a Carmen Barude. Sim. Eu achei que seria um episódio muito pequeno para duas pessoas tão grandes. Entendeu? Carmen, Então tem muita história. Carmen, calma que a próxima é você. Eu não conheço, já fiquei curioso. Eu tenho uma pergunta para você direta aqui. Prêmios literários te incentivam? Você prefere em dinheiro? No momento eu prefiro em dinheiro, né? Porque a gente não aconteceu a Bienal, então a gente tem um monte de livros, a gente não tem o capital da editora, né? Então nosso capital é todo em livro, por enquanto. Mas falando em prêmios literários, acontece aqui... Opa, tem que cuidar, que falei que eu sou italiana, né? Eu fico batendo as coisas. Tem o prêmio Cataratas, daqui de Foz, né? Lá em 2005, eu estava na faculdade e eu estava no mundo das fanfics, só que eu ainda não tinha essa certeza. Eu tenho um público nas fanfics, eu ganhei alguns prêmios dentro do universo de fanfics, né? Que eles premiavam lá toda semana a fanfic mais lida, isso. E eu ganhei alguns desses prêmios, só que eu não sabia como isso ia funcionar no mundo real. Né, o mundo da internet era uma coisa totalmente à parte do mundo real. Então teve esse prêmio, eu pensei, vou escrever, tive uma ideia, vou escrever e tentar mandar. E eu ganhei o primeiro lugar de Foz, em contos, né, e o segundo lugar geral. Isso fica mais, o segundo geral, o primeiro em Foz e o segundo geral. E isso assim me deixou lá em cima, inclusive uma das juradas que avaliou, né, os textos, ela era minha professora, ela não sabia, que só se descobre depois quem são. Ela falou assim, eu não imaginei que alguém daqui da faculdade que ia ganhar, né, que saísse alguém daqui, porque às vezes imagina uma pessoa que já está escrevendo há muito tempo. Então isso me incentivou bastante. Então nesse caso, o prêmio literário foi o que deu assim o start para eu pensar, não, eu vou escrever um livro, eu vou pegar aquela fanfic que está ganhando prêmios e vou tentar transformar numa história aqui. Isso é sensacional. E o prêmio Cataratas, ele tem a participação nacional e até internacional, né? Eu sei que na edição passada passou de 500 participantes. Se eu não me engano, esse ano foi mais de 700. Mais de 700 participantes. Então, o país está avisando.
É claro que a gente sabe que nós vamos enfrentar, nós conversamos isso no nosso WhatsApp, no particular, nós vamos enfrentar muito a inteligência artificial que vem para incomodar e atrapalhar os prêmios aí, né? Essa é outra conversa. Mas assim, por enquanto ainda é fácil de descobrir se o texto é de inteligência artificial, porque a nossa... Pegando para Lumos aqui, uma das premissas da Lumos é que as histórias que a gente publica sejam aquelas histórias que têm uma luz especial, que a gente escute a voz do autor, o coração do autor na história, né? De inteligência artificial não tem coração. Não consegue. Não, inclusive os alunos, é muito engraçado, né? Que eu trabalho no SESC, lá tem alunos do ensino médio e eles fazem trabalhos na IA, mas é muito fácil de reconhecer quando eles fazem trabalho na IA. Né? Eles não conseguem, eles não pensaram, eles não construíram um pensamento. Então, nos textos assim, a gente consegue ver na trama da história, no desenvolver da história, que não houve uma construção de pensamento da história. Pensa no professor de literatura, pensa no teu professor de literatura. Lembra que a gente trabalhava o eu lírico? O eu poético? Tá aí, ó. Vamos ganhar da inteligência. Inclusive, o pessoal fala IA, que é inteligência de artista, né? Então, é o que vai dominar a IA, inteligência de artista. Que legal. Coisa boa, coisa nova no pedaço, William. Como uma ilustração para essa conversa aí, você coloca textos, às vezes, você coloca textos, por exemplo, eu fiz um teste para ver assim, estava querendo publicar em espanhol, mas falei, eu vou pegar metade do caminho, 75% vou pedir para traduzir. Então joguei no chat GPT, né? E aí, bom, aí fui ver lá, então já começava assim, João de Barro, eu falando sobre João de Barro, passarinho, né? Aí traduz, era para espanhol. Aí assim, Juan de... Traduziu Barro João de Barro, é um passarinho, né? Lá tem o nome, traduziu um nome, tem um nome próprio, Orneiro, que é o que faz forno, né? Forneiro, orneiro. Bom, então eu já vi assim, já ri demais com a tradução que eles colocaram. Outra vez vi uma matéria de uma dessas agências de notícias daqui falando sobre o crescimento de Cidade Leste e do lado direito, vindo para Foz do Iguaçu, a gente vê que do lado direito tem muito, no lado esquerdo também tem, aí ali a gente fala dos nomes dos rios, dos dois rios que tem lá, o rio Acaraú, né, como dizia Guarani, e o Mondaú, né, então, e aí tinha feito em espanhol e fizeram a tradução, então saiu, assim, então do lado do rio Acaraí, assim, tal. E do lado do Rio Segunda-feira, saiu assim, segunda-feira, porque veio Monday, a inteligência artificial joga traduziu. Eu falei, não. Aí eu desisti também, falei, não, eu não vou entrar nessa. Eu não sou contra o uso da inteligência artificial para ajudar, porque, por exemplo, hoje, como trabalho da editora, faz 5 anos que eu não escrevo nada para publicar. Lancei um infantil nesse ano, mas escrever assim, um livro, alguma coisa mais estruturada, como a Almaquia, a continuação do Prince of Switch, que está lá com 8 capítulos parado já há 7 anos, eu pensei, vou pedir inteligência para me ajudar aqui a fazer uma revisão, né? Alguma coisa assim para melhorar um pouquinho o texto, para eu poder seguir em frente. Só que ela começou a inventar umas coisas que não era a minha história, né? Então, assim, acho que a gente pode pedir ajuda. Porque, por exemplo, eu estou numa cena que eu queria que acontecesse alguma coisa, mas eu não sei bem o que acontece, a inteligência artificial me dê sugestões. E a partir disso, você ir montando um texto. Então, é mais uma ferramenta. Sim. Eu acho que é mais uma ferramenta, como no Word, a gente coloca no Word, coloca a formatação de texto e dá um espaçamento para fazer na poesia, né, para fazer alguma coisa diferente. Ela ajuda. O problema é a pessoa usar para criar tudo. Ela como processo de criação. Né? O processo de criação, não. Ela como ferramenta, sim. É tão ruim assim que a gente começa a conversar e esquece que tem um questionário tem um roteirinho, aqui, né? Volta no roteiro aí. Eu vou pegar só uma coisinha aqui lá do seu início, do seu, né, do princípio da Laísa artística. Da Laísa. Só antes que eu pegue... Então, já estão comentando aí? Juan de Arcília. O nome do passarinho. João de Barros. Nossa, eu nunca ia... João de Arcília. Arcília de argila, né? De argila, né? E na verdade tem o nome dele, é Orneiro. Orneiro é o que faz... Então é só para dar um exemplo.
Você vai usar inteligência artificial, essas traduções aí do chat GPT, cuidado, Não, porque você vai... quando forem falar com a Carme, falem disso com ela. Dessa questão que ela traduz textos em espanhol, né? Ela tem muito isso, de palavras que são específicas, né? E como ela conhece tanto o Guarani, ela vai ser bem legal falar com ela. A família dela tem um histórico bem legal de fronteira. Essa família, o sobrenome Barude, se você der uma mandada por aí, mandaram soltar, mandaram prender. Mas volta, eu Vou pegar aqui, atrapalhei. Tom, o bloco para a gente encerrar o bloco 1, que seria o bloco de início do seu processo de construção e a sua inspiração. Eu acho que isso é o que todo mundo gosta de ouvir, às vezes, de um compositor, de um escritor, assim. Quais são suas influências? O que te influenciou? O que te falou assim, né? Poxa, eu gosto desse mundo de criação, de fantasia. Eu acho que um ponto específico, assim, foi por causa disso, não. Eu posso dizer o ponto específico em que eu passei a escrever, mas a gostar desse universo de fantasia, eu acho que sempre foi. Meu pai contava história pra mim, de livros, eu tinha uns gibizinhos em casa, eu tinha aqueles gibis do Tex, né? Até isso eu pedia pra ele ler pra mim, que eu queria saber, eu era curiosa disso, né? De saber o que tinha. Tinha umas primas, umas meninas mais velhas, que eu nem lembro, assim, qual que é a relação que elas tinham comigo, mas que elas me cuidavam, e eu lembro de eu entregando o gibi pra elas, falando assim, lê pra mim, é isso que eu quero, eu não quero brincar nada, quero saber o que tá ali. Né? Então, quando eu aprendi a ler também foi muito rápido, essa questão de pegar os livros para ler e ler textos. E criança que cresceu assistindo o filme da Disney, meu pai pegava muito filme na locadora, né? Então a gente podia ir lá escolher os filmes e eu gostava, tanto que eu achava que eu ia para esse mundo do cinema, né? Assim, nossa, escritor é difícil, cinema tá bem mais difícil, ainda até para fazer faculdade aqui na região, né? Não tinha como me formar naquela época, né, em cinema, que era muitas poucas opções no Brasil. Então eu sempre pensei nesse mundo da criação de universos, né, seja no audiovisual, como na parte da escrita também, roteiros, sempre pensei nisso. E no fim eu me descobri nessa parte da escrita mesmo, porque assim, é uma questão que a gente faz muito mais por gostar do que para ter... pagar as contas no final do mês, né? Então a gente faz muito mais por amor. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de imaginar, criar personagens, tudo isso. E as pessoas às vezes perguntam assim, nossa, mas você deve sonhar. Eu nunca sonhei com nada que eu escrevi com esses universos fantásticos, que eu não sonho com isso. Eu acho que vai tudo aqui, eu descarrego tudo aqui, eu não sonho com nada disso. Então é uma coisa que assim, parece que nasci com isso, com essa vocação, que quando, sei lá, tava lá pra nascer, eu tinha que escolher alguma coisa, escolher essa aqui, ó, que eu vou fazer. O meu cartão postal, né? O meu cartão de visita é o livro. Então a palavra, a culpa é da palavra. A palavra escrita, a palavra cantada, lida, né? Você tem mais alguma coisa como aí? É importante, assim, um pai contar história, né, William? Sim. Como é importante o pai contar história, como é importante... Ontem eu escrevi um pouquinho, graças a Deus saiu alguma coisa, assim, sobre o dia do professor, ontem era o dia do professor, né? Aí eu falei assim, que eu tava conversando com a secretária e falei, sabendo como que os bandidos estão fugindo dos policiais? Começou por aí a conversa. Como é que os bandidos estão fugindo dos policiais? O cara tá aqui com, né, seguro aqui, o cara dá uma guinada e foge, sai correndo e o policial não alcança mais, não pode atirar, não deve, né? Uma vida ali, daí o bandido fugiu. Eu falei assim, sabe o que acontece? Esse cara que fugiu do policial, ele nunca foi buscar a vara pra mãe dar uma surra nele. Aí saiu a história, né? Aí começa a história. Essa você não me mostrou ainda não. Não, traição. Saiu nessa brincadeira. Vai buscar a vara que você vai apanhar agora. Eu fico vendo essa ideia. Nós vamos fazer um livro em conjunto, de contos. A nossa coletânea de duas pessoas, né? Crônica ou contos? Contos e cronicontos, né? Contos, cronicontos. É um bom nome, ó. Eu já estou usando. Cronicontos. Mas aí eu falei, então tá, vamos fazer assim. Aí cheguei, entreguei para ele. Aí falou, não, mas eu ainda vou começar. Ele chegou com 40 produtos prontos ali e eu tava no meu primeiro, naquele que eu participei lá do concurso. O primeiro. Tem mais. Agora já então acho que a gente encerra essa questão da inspiração. Nós falamos da fanfics, acho que foi legal. Mas quer entrar direto no Almaquia? Deixa eu te falar uma outra coisa, assim, que é dos... A transmissão tá legal aí, William? O pessoal tá falando alguma coisa? Vou dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada. Em termos econômicos, grana mesmo é rentável, em termos econômicos, grana mesmo, é rentável ter uma editora, a Lumos? Você sobrevive da editora? Não. Não.
Não, não. A editora, ela existe, ela funciona, os livros são publicados, porém, assim, é muito difícil ela se estabelecer. Né, se estabelecer uma editora no mercado é muito difícil, então a gente construiu por partes. Nosso primeiro ano de fundação foi a gente se organizando como empresa, porque por muito tempo, quando a gente estava na Modo Editora, né, nossa editora de antes da pandemia, ofereceram para a gente seguir como editora, falaram assim, vocês podem tocar uma editora, vocês têm conhecimento de livro, de produção, né, eu falo vocês, eu e as minhas sócias, né, só que a gente tinha esse medo de empresa, né? Não, eu não quero ter empresa. Então, na pandemia que aconteceu da Modo não existir mais, né? A Modo deixou de existir, e a gente ficou sem uma casa, e a gente foi atrás de outras editoras, mas era uma coisa tão enrolada, e nós três, as meninas, nós somos muito assim, vamos fazer. Né? A gente decidiu fazer, então vamos fazer o que precisa para a coisa acontecer. E foi enrolaram a gente 1 ano nesse contrato, só de entregar o contrato. A gente falou, não vamos nem assinar esse contrato, esquece o contrato, vamos criar a nossa editora. Então, daí a gente voltou com esse pensamento do que antes era só um selo literário, dentro da Modo Editora existia o selo Lumos, vamos transformar o selo Lumos numa editora de fato. Não tenho nenhum livro aqui do selo Lumos para mostrar para vocês. É o Lumos mesmo, né? Os que eu tenho aqui é da editora já. Casa. Então, da editora. Quando você fala essas meninas, você não são fala... as minhas sócias, a Tani Falabella e a Paula Vendramini. Elas estão nesse momento lá num evento lá em Curitiba, também que a gente está indo em vários eventos agora, fazendo uma palestra sobre literatura. 3 mulheres Sim. de braço. Nós tínhamos mais o Alexandre Kaufeld, né? Que ele iniciou com a gente. Só que o sonho dele é abrir uma empresa de jogos, né? Então, ele saiu da editora como sócio, ele continua como autor para ter essa empresa de jogos. Jogos digitais. Também, digitais, tabuleiros, porque daí a gente vai criar um trabalho em conjunto. Né? Só que daí a gente cuida da administração da nossa empresa, que não dá para a gente administrar muita coisa dentro da editora, né? Não dá para a gente criar um setor da editora de jogos. Então, ele vai abrir a empresa dele, que também é difícil jogos no Brasil, né? E a gente vai trabalhar em parceria. Até me perdi um pouquinho aqui. Tá. Daí o nosso primeiro ano foi de organização, de estrutura da empresa. O Modo morreu de Covid. Sim, morreu. O segundo ano foi mais a questão da gente começar a desenvolver os livros, ter produto, né? Como que a gente vai ser uma editora sem ter o produto? No terceiro ano, nós nos dedicamos a fazer os nossos livros, porque a gente tinha lançado de vários autores, mas os nossos livros de escritora nós não tínhamos. E até era o ano que toda a nossa coleção, das 3 meninas também, porque a gente se conheceu, as 3 A Paula eu já conhecia, né? Ela foi minha amiga de escola aqui, a gente estudou juntas, mas a Tânia a gente conheceu no nosso evento de lançamento, o nosso livro lá na Odisseia de Literatura Fantástica, lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente não tinha a nova versão deles, a gente não tinha mais nada dele impresso, né, dos nossos livros impressos. Então, a gente se dedicou a isso e a gente foi comemorar o nosso aniversário de 10 anos na Odisseia de Literatura Fantástica, lá no Rio Grande do Sul. Que fantástico. É o maior evento de literatura fantástica do Brasil, a Odisseia. E agora, daí, o nosso 4º ano, que foi esse, a gente se dedicou à Bienal, e a gente participou de alguns editais também. A gente conseguiu participar de um edital de publicação do Prêmio Outras Palavras, que é um edital aqui do Paraná, fomento da Lei Paulo Gustavo, né? E isso deu um fôlego pra gente como editora e trabalho. Essa participação do edital foi participação com material ou participação com a gente produziu os livros. O prêmio Outras Palavras premiou os autores, e daí depois eles fizeram um edital para contratar as editoras. Então a gente se tornou uma editora que apareceu no Paraná, como editora de fato, né? E daí a gente produziu os livros para a Bienal do Paraná. Como eu falei, foi o ano que eu mais trabalhei na vida, né? Mais de 63 livros a gente produziu esse ano para estar nesse evento, e que aconteceu que o evento não existiu, mas enfim, os livros estão aí feitos. E agora, para o próximo ano, a gente decidiu que a gente vai trabalhar com o nosso catálogo. Questão de vendas, estar em eventos, porque a gente agora tem muito produto, né? Mas a gente tem que estar nos eventos, a gente tem que aparecer. Assim, quantos títulos já tem de alunos? A Entre Lumos os livros de vocês, os livros... Então, a Lumos, ela tá, se eu não me engano, com 29 ou 30, porém a gente lançou a versão compacta dos livros, né? Eu não tenho nenhum desses aqui, porque eles estão todos lá em Curitiba, né? Porque a gente já tem um stand lá, mas só a nível de comparação, não sei se aqui aparece, mas deixa eu pegar o Almaqui aqui para ficar mais fácil. Esse aqui é o Almaqui, é o primeiro, né? Ele é um livro que ele, hoje, pelo preço do papel, aqui ó, pelo preço do papel, né? Ele é um livro muito caro. Eu posso vender pela editora Nosso Stand a
R$ 79,90, R$ 80 praticamente um livro desse, mas eu acho absurdamente caro. Eu, como leitora, eu pra acho muito comprar o caro o livro. Só que a gente não tem como baratear um livro desse, porque foge de nós, né? Muito é papel, é gráfica. Então a gente fez uma versão compacta que seria esse tamanho aqui, que ela fica mais econômica. Daí esse livro aqui, na versão compacta, eu consigo vender ele a R$ 49,90, R$ 50. Então já fica mais atrativo, E né? a Minta comigo? Esse é o Minter. Um pouquinho dele. Então tem o Alma Aqui é o nosso livro mais caro. O Alma Aqui é dentro do catálogo da editora. Então se eu consigo vender ele a R$ 50, os outros ficam muito mais baratos. A gente está com o livro do compacto até R$ 24,90, né? Inclusive está em promoção, gente, até final do mês, porque é nosso mês de aniversário de 4 anos da editora. Então os livros todos estão em promoção. Pode comprar direto pelo site lá, né? Direto pelo site, porque quem é aqui de Foz, por enquanto eu tô sem estoque. Então esperar terminar os eventos, eles vão mandar estoque para mim, né? Eu vou ter aqui também, talvez na Feira do Livro, né? Sim. Aí eu vou estar com os livros lá. Então, Você da questão. podia mostrar os livros e dizer de quem é, pra gente já fazer um... Vamos Tá. então. Porque é muito livro, gente, que eu trouxe aqui. Mas Não, O Alma Aqui tá em qual número hoje? No 5, no 6, 7? ele tem 4. 4. Eles são 4 volumes, eu fechei a história aqui, são esses 4. Fechou a Eles história. são bem... assim, quando Não eu escrevi tem o próxima Alma Aqui... temporada. Eu penso em escrever uma coisa de, tipo assim, 1000 anos atrás da história, porque é um poder, né? Esse mundo tem um poder que é tipo um poder mágico, que toda a sociedade é desenvolvida dentro em cima desse poder. Quem tem esse poder é quem manda na sociedade, então tem toda uma questão de lutas de classe, de revolução política dentro da história, né? Que é a família da Garolin. Não, ela é quem vem para estragar tudo. Ela que vem pra atrapalhar. Ela atrapalha. Ela que entra dentro desse mundo perfeito ali das pessoas que têm poder, porque ela não era para ter poder nenhum, então ela tem. Só que a partir do momento que ela entra nesse mundo, né, que é a Vilacha os Dragões aqui, que ela se encontra com esses dragões, que eles não são dragões de verdade, são títulos de poder, são jovens que estão sendo treinados para serem o futuro de quem vai mandar em Almaquia, né? E quando ela entra e começa a esbarra neles e eles veem que ela tem poder, eles perguntam assim, mas por que ela tem esse poder que ela não deveria ter? Então eles começam a questionar tudo isso. Então esse primeiro volume aqui a gente conhece o Instituto, né, que é onde são treinadas essas pessoas para o futuro e começam a perceber que ela é um perigo, né, que existem pessoas tentando tirá-la de lá. No livro 2, eles vão além dos segredos, que eles saem desse instituto, então eles começam a viajar para Almaquia tentando descobrir o porquê que ela tem esse poder, né? E a partir do momento que eles descobrem o porquê, eles vão causar a revolução dentro do instituto, que é o livro 3. E aqui começa a revolução, porque você não consegue mudar o mundo a partir das pessoas que já estão estabelecidas no poder, né? Você tem que ir em quem vai ser o próximo poder para mudar o mundo. E o domínio de Almac, que é o último 4, encerra a história da Garolinha e dos dragões, né? Desses personagens. Porém, Almac existe, continua existindo. Então eu quero falar sobre a origem desse poder. Eu já tenho um livro assim na cabeça, só falta escrever. Fugindo um pouco, tem bonequinhos, tem cartazes. Então, o dia que existir bonequinho de Almaquia, daí eu vou ser rica. O dia que existir bonequinhos é porque eu cheguei no nível que eu vou ser rica. Eu te pergunto, a Almaquia é um país imaginário? É um país. Lendário, assim? É como se fosse um continente. Continente. Existem outros, mas nesses outros não existe esse poder. E desse poder que vem, por exemplo, eletricidade, toda a parte de engenharia, de mecânica, tudo funciona, tudo foi criado para ter que existir uma pessoa que tem esse poder manejando. Então, por exemplo, você não consegue navegar um navio se não tiver uma pessoa que consegue manipular o vento. Então, tudo tem essa dependência, mas não é porque... Inclusive, tem um grupo de pessoas que não têm poder, que eles começam a espalhar uns panfletinhos, falando assim, a gente não precisa dos almaquins, né, que são quem tem esse poder. A gente pode fazer as coisas sozinhos. Então, tem toda uma cultura na sociedade que muito tempo foi desenvolvendo isso para serem independentes desse poder, para, assim, a gente não pode fazer nada. Tô vendo isso como série da Netflix, hein? Que doideira, né? Aí, ó, o dia que tiver série da Netflix, tiver bonequinho, aí eu vou ser rica. William, Olha... ó, conheci a Laís, não vou falar que é muito tempo, porque eu tenho cabelo branco, ela não tem. Não, tá, calma aí. Quando eu conheci a Laís, ela tava com essa mesma empolgação, com essa mesma motivação. Ela tá falando até mais rápido do que aquela época. Aquela época eu ainda tava aprendendo a falar, né? Eu não sabia vender o livro ainda, a história. Eu falei assim, vamos fazer um projeto junto. Meu negócio era levar alguém pra escola pra dar aula no meu lugar. Naquela época eu tinha só o livro 1 ainda, né? Eu sabia mais ou menos onde a história ia terminar, mas eu não tinha ela no final. Agora eu já conheço ela de começo a fim, então já. Mas já terminou? Essa sim, essa saga sim. Eu terminei ela, então eu terminei ela em 2015.
2015, não, 2017. 2017 que eu finalizei o livro 4, eu lancei. Nisso também teve o Princess, né, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, mas aí esse mais ou menos foi o ponto que eu parei um pouquinho de escrever e comecei a focar na produção. Né? Então, desde então que eu comecei a focar na produção, eu não escrevi mais tanto. É uma coisa que eu quero mudar a partir do ano que vem. Né? Já publiquei um infantil, já tenho mais um infantil para publicar e eu quero ter pelo menos mais uns 10 infantis e voltar para uma maquia. Eu tô meio assim, aficionado no livro infantil. Eu já pra mim, eu acho que é o livro que vai perpetuar o livro infantil. Netflix aqui agora já. Mais uma série da Netflix. Mas sim, você estava falando do livro de... O livro infantil? O livro infantil. Ah, não, eu acredito que é o livro que vai ser lido, né? Porque é um público que todo pai quer que o filho seja leitor. Vamos pensar por aí. Daí, para o filho ser leitor, tem que ter livro, né? Assim, eu gosto, o Amaquia é para público jovem, adolescente. Eu pensei muito em adolescente nisso, fez o trabalho com o primeiro ano do ensino médio. Sim, lembra? Mas só que é difícil fazer eles começarem a ler. Depois que eles começam, idade, né? Como eu trabalho em sala de leitura, né? Eu fico lá indicando o livro, até que finalmente eu consigo que uma pessoa leia e é ela que vai contagiar todos os outros. Mas é muita insistência para adolescente ler, né? Porque eles têm essa resistência. Sim. Eu quero fazer uma coisa porque eu quero, não porque outra pessoa está me falando. Né? Se alguma das pessoas que está nos vendo aqui, ou que vi depois, quiser falar com você, onde você trabalha pessoalmente, o lugar para você passar esse entusiasmo que você passa para a gente aqui, não é não? Com certeza. Vai onde é que elas podem ir? Na sala de leitura do Sesc, gente, é muito mais fácil me encontrar lá. Do Sesc aqui em Foz, pessoalmente é lá, porque como eu tenho a editora, então fora do meu horário de trabalho no Sesc, eu acabo focando muito na editora, né? Então eu tô no computador em casa. Até por isso que eu falei, foi difícil a gente marcar, eu tô de férias, né, que eu consegui vir aqui, porque é bem difícil essa questão, tinha uma reunião, tem uma reunião marcada com o autor, então a questão do manejar as duas coisas em questão de tempo é um pouquinho complicado, mas lá na sala de leitura eu tô lá, a gente quer dicas de leitura, pode ir lá, trabalhar em livraria, então tenho muito conhecimento de dicas. No Sesc fica onde? Que rua? Sesc fica na Vila A. Agora o ponto de referência é o Mercado Público Barrageiro. Ah, o Barrageiro. É do lado do Barrageiro, embaixo, assim, descendo o morrinho do Barrageiro. Ali passa o viaduto, tá. Né? Sim, a primeira entrada ali, tem uma placa grande do Sesc. O Sesc. Para pensar, tem o Sesc, o Mercado Barrageiro e o Instituto Federal. Tá virando o centro de... Para quem é de Foz e quer falar com você, então, aí é no... Sim, daí quem é de fora, as redes sociais, né? O meu nome é LH, aliás, Ana. LH-ISA. Eu não lembro agora se é ponto ou underline, porque eu sempre esqueço. Mas só colocar Laisandria, meu nome, vai achar todas as redes sociais. Laisa com L-H-I-S-A. S-A. Se escreve desse jeito. Tem um público muito legal já que te segue, que te acompanha. Sim, eu lembro na última feira do livro que tinha... Os adolescentes davam uma volta e paravam lá, não tinha nem o que falar, eles queriam estar lá, né? Que lá tinha os livros que eram para eles, né? Por mais que eles fossem ver, assim, outros livros, é que aqui em Foz, a gente, como eu falo muito assim, Foz é fim de linha em questão de chegar produtos, né? Sim. Porque depois aqui não vai para mais lugar nenhum. Então, o que chega aqui de livros é geralmente o que está fazendo sucesso. E até pensando assim pro lado de quem vende livros, tem que ser, porque senão como que ele vai manter o negócio deles, né? O pessoal que vende livro aqui. Então, ter uma coisa assim que é meio fora da curva, como os nossos livros, eles são fora da curva, se eu não estiver lá vendendo, ele não vai estar. Não vai chegar. Né? Em feira do livro ou em eventos assim. Então, é onde a gente vai e essa empolgação que nem vocês falam aqui, eu tô lá também. Qualquer pessoa que chega, eu tô falando dos livros. Depois de 8 horas de expediente, ela chega e monta a barraca. Montei lá. E canta, toca o violão, dança. Não, essa parte não, é música. A música não é comigo. Mas e eu até não falo que eu sou autora dos livros, né? Eu primeiro falo, pessoa, o que você gosta de ler? Eu vou indicando todos os livros, que também eu não faço que nem vai força a pessoa a comprar o livro dela. Vai no que a pessoa gosta de ler. E aí que a gente conquista, porque se a pessoa gostar de um livro da editora, para mim é uma conquista, né? E talvez a partir disso ela possa ler todos os outros livros, acreditando na nossa escolha de autores. Existe uma linha da editora, então ele vai trazer um leitor para aquela linha, né? Isso que a gente fala. Todas as histórias que estão aqui, nós lemos como leitoras e são histórias que quando eu estava lá no ensino médio eu gostaria de ter lido esse tipo de livro. Essa história aqui ia ter me conquistado. Como que era o professor que pegava a tua redação no ensino médio? O que ele falava? Então, essa menina comenta viajando. No ensino médio a gente já escrevia e teve
não é um problema, mas assim, por a gente escrever, eu e a Paula, que estava junto, e tinha mais uma menina também que a gente já escrevia fanfics, então a gente era conhecida, por causa disso, tinha uns caderninhos, eu tenho até hoje esses caderninhos lá que a gente escrevia. Chamaram a gente para escrever as peças de teatro da escola. Então ia lá educação infantil, apresentar para o Dia das Mães, a gente tinha que escrever a peça que eles iam fazer. Então, assim, teve esse reconhecimento e ao mesmo tempo era um problema, né? Porque a gente tinha que escrever a peça, dava trabalho. E daí, às vezes, escrevia ainda, eles pediam para mudar alguma coisa. Sim, eu tinha. Isso quando a gente não tinha que participar da peça, ainda dirigindo, fazendo tudo da peça de teatro, né? Eu tenho bastante saudade dessa questão de teatro. O William tem peças de teatro escritas também. Eu escrevi uma peça de teatro. Eu vou te mostrar. Eu vou lá no lugar onde você está, vou te mostrar uma peça de teatro, de repente a gente produz uma aqui. Lá passou lá em Brasília no projeto Plateia, que era um projeto da Fundação Educacional de lá, Fundação Cultural de Brasília. Mostrar que de repente a gente dá uma repaginada nela e leva tem que mostrar para o Alexandre. O Alexandre é diretor de teatro. Esse Alexandre tem que conhecer também. Esse também dá para chamar aqui um dia, porque ele trabalha aqui no Senac. Fundação Cultural? A Fundação Cultural? Não, o Alexandre ele é professor aqui do Senac. E ele que é era nosso sócio, né, Alexandre Kaufeld, e ele tem um livro que faz parte da Lumos, que é o Anatomista de Dragão, dragões, né? Quando você lê aquele livro, você vai passar a acreditar no mundo onde os dragões poderiam existir de verdade. Inclusive tem um dragão aqui nas Cataratas, que eu falo para ele que quando tiver o bonequinho, quando fizer o filme da Netflix do livro dele, vão construir uma estátua de dragão ali nas Cataratas, vai ter uma estátua de dragão em homenagem ao livro dele. Você sabe que já teve um monte de pesquisas para encontrar em que pedra nas cataratas está esculpido a cara da Naipe, o rosto da Naipe. Sabia disso? Já teve pesquisa, coisa de pesquisadores. Toda lenda tem um fundo de verdade, né? Começou de algum ponto. O dragão das cataratas tem um dragão. Tem um dragão, ele fica ali nas cataratas. Ai. Eu já não ia lá, agora. Agora eu tô querendo ir. Bom, o que mais você tem aí? Porque... Vamos pegar a segunda parte falando das fanfics, 4 perguntas aqui. Vou pegar uma bem simples aqui, né? Você falou que você não sonha com os seus personagens, você não sonha com as suas histórias. Mas como é que nasce? Eu quero tentar perguntar apresentando algumas respostas que não precisam ser essas, sabe? Por exemplo, eu falei que uma personagem não, o mote da crônica, do conto ali que eu escrevi, veio nessa questão de eu ter visto uma imagem, um ladrão fugindo da polícia. Eu falei, esse cara não foi buscar a vara para apanhar da mãe. Tá? Como é que nasce a sua personagem? Como é que nasce o roteiro, o enredo? O começo é exatamente isso mesmo, é uma coisa que vem assim na cabeça e na verdade não é uma ideia limpa, uma ideia única, né? E eu acho que isso funciona para todo mundo. Tem até um livro que fala disso, um estudo, que é um ponto de interseção, acho que é isso. Intersecção, né? Interseção. Uma coisa que é quando você assim tem um monte de coisa ali meio, mas nada se junta, né? Tá ali assim borbulhando e de repente vem uma ideia que faz tudo se juntar. Né? Imagina um monte de miçanguinha assim, daí vem uma linha e junta todas essas ideias numa coisa e fala, nossa, era isso que faltava para essa ideia tomar uma forma, né? Que é dar aquela explosão assim de ideia. E daí, a partir disso, você vai fazendo ela crescer. Né? Você vai aumentando. O Maquia 1, quando eu comecei a escrever, ele veio da fanfic. A fanfic, eu preciso falar disso para entender de onde que veio a fanfic, mas eu vim do mundo das fanfics do Harry Potter, né, que Harry Potter foi um acontecimento, apesar de tudo que as pessoas falam hoje, que é modinha, que é alguma coisa assim, mas Harry Potter foi uma revolução na questão de leitura para crianças e para adolescentes no mundo inteiro, né, para jovens. Eu sou um fã de Harry Potter. Então, por mais que a história assim, já esteja batida, porque as pessoas já viram de várias formas, mas imagina você lá com 12, 13 anos, pela primeira vez conhecendo essa história. Né? Foi assim uma coisa que eu chegava na escola com o livro e eu, pelo amor de Deus, leia, porque eu quero conversar com alguém, né? Acho que eu fui uma das primeiras que leu aqui em Foz. E eu fui para descobrir as fanfics por causa disso, pesquisando na internet, que como não tinha ninguém para falar aqui na cidade, né? Lembrem-se, gente, internet em 1999, como que era, nos anos 2000. Pesquisei lá no Alta Vista, né? Não era nem Google, no Alta Vista.
Coloquei lá Harry Potter, apareceu 3 No coisas. KD. Cadê? Eu acho que nem cadê existia Nem tinha naquela KD. época, né? Coloquei Harry Potter, apareceu 3 coisas. Uma notícia de que tava sendo filme, daí eu já fiquei assim, meu Deus, vai existir um filme e não tem ninguém pra me falar sobre isso. Então, e tinha mais um que era uma notícia, também uma coisa a respeito dos livros, e tinha um site que se chamava Potteriana, eu lembro disso até hoje, que foi acho que foi o primeiro site de fãs do Brasil. Foi feito pela Ana, que era potteriana, era isso, era uma menina que fazia o site. E aí eu descobri uma série de coisas, que eu poderia ter um site falando sobre, que existiriam pessoas, que existiam outras pessoas no Brasil que eu podia me comunicar pela internet com elas, né? Foi abrindo várias portinhas, assim. E daí eu comecei a ler lá, eu vi que tinha uma parte de textos que estava escrito fanfic, mas eu não sabia o que era isso na época, e eu comecei a ler achando que era o Harry Potter 5, que não existia ainda, naquela época só existia lançado até o 4, né? Eu tinha acabado de comprar o 3 e acho que foi 6 meses ia sair o 4 ainda. Então eu achei que aquilo era a continuação da história. Depois que eu vi, não, isso aqui tá muito estranho, tem uns personagens que eu não conheço, né? O que tá acontecendo? Eu descobri. Escreveu diferente. Daí eu fui atrás, eu descobri o que era fanfics, eu fui perguntando para as pessoas e descobri. E daí eu pensei, nossa, eu posso escrever uma história baseada nesse mundo, porque o que as pessoas precisam entender de Harry Potter é que a gente não gosta do Harry Potter, do personagem, não é isso específico, é um mundo. É o universo de Hogwarts, né? E eu podia escrever uma história lá dentro, né? E o que é mais fácil era escrever mesmo. Eu já tinha escrito uma historinha que era de uns coelhinhos, uns negócios que eu nem lembro direito, eu perdi, mas era um mundo assim meio de fantasia que os animais falavam. E eu pensei, por que eu não posso escrever dentro desse mundo que é muito mais, já existe as regras estabelecidas desse mundo, né? Que naquela época eu ainda não tinha o domínio da escrita para criar um mundo novo. Então ali já existem todas as regras do mundo, eu só vou colocar personagens ali dentro. Então eu entrei nesse mundo escrevendo fanfics, escrevi fanfics de Senhor dos Anéis também, comédia, eu escrevi a fanfic de comédia de Senhor dos Anéis, e dentro disso eu comecei a conhecer os doramas, né? Hoje as pessoas sabem o que é doramas também, né? Mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a assistir dorama, ninguém sabia, ninguém conhecia doramas, e eu assisti um que se chamava Hanayori Dango, que é uma versão que era um mangá famoso, que virou daí uma produção audiovisual, mas que é baseada em Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, né? E eu gostei tanto, e ele inicia esse dorama com uma musiquinha que me lembrava muito Harry Potter, e eu pensei, e se essa história de Hanayori Dango que eu gosto tanto se passasse dentro de Hogwarts? E dali eu comecei a escrever uma fanfic que se chamava Entre Doces e Dragões. E essa fanfic fez tanto sucesso, ela ganhou tanto prêmio no Brasil inteiro, e um monte de gente ia lá e falava assim, eu gosto tanto desses personagens, transforma num livro de verdade que eu compro. Falavam desse jeito. E daí eu te falando, quando eu terminei faculdade, tudo isso estava na faculdade ainda, antes terminei meu TCC, na verdade, porque agora eu não tenho mais nada para fazer, terminei o TCC, o que eu vou fazer da minha vida? Vivi um ano fazendo o TCC, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou transformar isso daqui num livro real. Tentei um romance, sem magia, sem nada, ficou muito ruim. Eu não consegui, eu chorava, porque assim, eu não quero escrever isso, eu tenho que escrever, mas eu não quero escrever isso. Vou jogar no mundo da magia. A Paula, naquela época, tinha começado a escrever também, ela estava de licença maternidade, também tinha muito tempo, ela falou, também vou transformar aqui no mundo, essa minha fanfic também, que ela tinha uma fanfic que se chamava The Void, que é o nome da série dela de livros, né, que tinha feito muito sucesso, vou transformar num livro meu, né, original, só que ela nunca tinha pensado em escrever romance, ela já pensou desde o começo em colocar no mundo da magia, e eu lia os capítulos que ela mandava, eu falei, tá dando muito certo, vou colocar no mundo da magia também, daí comecei a estabelecer toda a ordem do mundo, né, o que ia ser o mundo, por que o poder ia ser importante desse mundo, o que iam ser as classes sociais, comecei a pensar tudo isso, e depois eu coloquei os personagens lá. Tanto que quem assistiu Hanayori Dango ou leu as minhas fanfics vai ver que até o capítulo 8 ainda tem muita coisa de fanfic. Porque quando eu lancei o Omakia 1, o livro, até eu pegar ele na mão mesmo, eu ainda era escritora de fanfics. Só me tornei escritora a partir do momento que o livro 1 passou a existir. Impresso, assim, lá em 2012, assim, agora eu sou escritora. Tanto que tem um salto de qualidade enorme da escrita do livro 1 para o livro 2, porque daí eu já era escritora mesmo, né? Não era mais fã-escritora. Eu queria te perguntar. Não, desculpa cortar assim. Não, é que até já tô me perdendo, porque é tão grande essa história. Não, é porque nós temos que falar aqui do... Mas você conseguiu trazer todo esse princípio da criação, você conseguiu? Sim, então daí cada... Onde você linkou, o que você linkou. Sim, viu que foi um link de várias coisas, e dentro do Omakia eu também coloco muita coisa que eu gosto, assim, por exemplo, eu gosto muito de comédia romântica, eu não gosto tanto do romance, mas eu gosto da interação engraçada entre os personagens, né? Então o Omakia, ele é sério, mas ao mesmo tempo tem coisas engraçadas. O Prince vs. Witch, que tá aqui, é um livro que ele tá em inglês, gente, mas ele não é em inglês. Mostra lá pra... Aqui, né?
Ele ficou esse nome em inglês, porque no fim é sempre assim, eu e a Paula, a gente coloca o nome provisório nas coisas, né? Porque aqui eu escrevi com ela e acabou ficando o nome provisório, virou oficial. Princess o quê? Princess vs. Witch, a princesa contra a bruxa. A história desse livro é o seguinte, ela estava escrevendo o The Void e eu estava escrevendo a Almaquia, só que são universos complexos, né? A relação é muito complexa dos personagens. E a gente tava com saudade daquelas fanfics de comédia de Senhor dos Anéis. A gente pensou assim, vamos escrever uma coisa bem básica, assim, bem uma coisa One Piece, né? Pra quem conhece One Piece, que é uma coisa muito louca. Vamos escrever uma coisa estilo One Piece e a gente não pode pegar pirata, né? Porque o One Piece tá ali. Vamos pegar, e também não pode pegar fantasia muito básica, porque isso a gente já colocou nas fanfics. Vamos pegar contos de fada. Então a gente pegou bruxa e princesa e começou a criar um mundo, mas esse mundo, os 3 primeiros capítulos, a gente publicou no Wattpad, né, que foi a evolução das fanfics, dos sites de fanfic, virou o Wattpad, que daí era um grupo só de pessoas, uma união, né, todos os sites foram, convergiram lá para dentro. Só que ficou tão bom, a gente gostava tanto do que a gente estava fazendo, vamos transformar num livro mesmo. Aí virou o Princess vs. Witch, que esse ano está completando 10 anos de publicação. 10 anos. Existe um livro 2, ele é um livro, uma história única, mas a gente acrescentou um parágrafo no final que abre uma portazinha para um livro 2, né? Está sendo escrito aí. Interromper aqui para falar com o nosso... Vamos falar dos nossos patrocinadores. Patrocinadores. Vou lembrar aqui dos Cíntia Santiago Suave, lá de Belo Horizonte. Né? Isso. Eu, William Santiago, eu já estou aqui mesmo. Boa noite. Bora, meu povo. Gringa 227. Bora, meu povo. Nevinho Alarcão, escritor de Brasília, poeta. Boa noite, Nevinho. G de Luz, boa noite, daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Isabel Cristina, 36, Isabel Cristina, de Pitangui, Minas Gerais. José Carlos, foi entrevistado aqui, o José Carlos, o professor, o psicólogo esportivo. Boa noite, José Carlos. Josiane Freire, boa noite. Josiane Freire, se não me engano, é a madrinha do nosso cameraman. Madrinha tá assistindo aí, rapaz. Rômulo Ferreira, 7675, boa noite. Ilustres participantes do podcast, sempre apresentando excelentes entrevistados. Quem são os dragões no livro? Pergunta de G de Luz, guarda aí para você responder. Já sei o que ele está querendo saber. Felipe Hurtala, meu Deus do céu, o finlandês, cara finlandês, que está na Costa Rica e na República Dominicana. Eu sempre confundo os dois países. Na República Dominicana, que fica ali ao lado do Haiti, na ilha de La Espanhola, o Felipe Hurtala. Um abraço, Felipe, obrigado. Então, a pergunta que não quer calar é... Quem são os dragões? G de Luz que pergunta. Os dragões, gente, como eu falei, são títulos de poder. Então, dentro dessa sociedade de Almaquia, tem algumas famílias que elas são mais poderosas que as outras, né? E essas famílias, eles têm herdeiros. Esses herdeiros são aqueles que estão sendo treinados para serem os próximos governantes. E dentro desse instituto, né, que tem um castelinho aqui, a Luana Malhorquim, gente, que é aqui de Foz, ela que fez as capas de todos os nossos livros, né? Uma artista aqui de Foz. Deixa eu colocar assim, nem colocar assim. Ela fez todas essas capas aqui, lindas, ilustração. Tá. Dentro desse lugar aqui, eles passam por um treinamento, não só a questão do uso de poder, mas a questão de como que eles exercem esse poder nas pessoas e também para os outros alunos que estão lá dentro também entenderem que são eles que vão mandar. Se na geração deles que estão aqui, essas pessoas é que vão mandar. Então, essas pessoas têm esse título de dragões. Eu usei o mesmo título que eu usava nas fanfics. Nas fanfics era um grupo de pessoas que era considerada elite na escola. No seriado, né, no Runé Oridango, eles são D4, são F4. Então, o F4 é o D4, é o da fanfic, que são as 4 flores que eles chamam, né? Ele tem a questão no Japão, as flores serem preciosas, ter tudo isso, então eles eram as 4 flores preciosas lá da escola. E eu traduzi isso para o universo do Harry Potter como os dragões, que são a figura de poder, a figura mitológica de poder, né? Porque as varinhas são construídas com várias criaturas mágicas e o dragão é uma das criaturas mais fortes para se construir o cerne das varinhas mágicas, que amplifica o poder dos bruxos, né? Então eu coloquei, dentro desse mundo eu coloquei dragões também,
Porém, existe um porquê de ser dragões que não são as nossas criaturas, né? O porquê que escolheram em específico esse nome para chamar um grupo de pessoas. Só que eu não posso contar isso porque isso está no livro 4. E as pessoas descobrem o porquê. E naquele livro Agora, que ainda está só na minha cabeça. Almaquia, de onde você tirou esse nome? Ele é algum nome real ou é uma criação Não, sua? eu criei. Até eu fui pesquisar, porque a gente tem acesso à internet, a gente tem que pesquisar antes as coisas. Eu lido muito com essa coisa, é um mundo diferente. Surgiu, essa palavra. Tem vários nomes ali que são bem diferentes também, que eu uso o nome dos personagens. A Caroline, que é a personagem principal, né? Então eu vou lá no Google e jogo lá pra ver se eu não tô falando nenhum palavrão, né? Daí eu vi que a Alma Kia tem um carro, que é essa, mas é Alma e Kia, acho que é da... Então não tinha nada assim específico que fosse esse nome. Agora, como ele surgiu, veio muito dessa questão do alquimia, porque eu não conseguia pensar o poder, como que eu ia explicar o poder nesse mundo, sempre vivia uma coisa de alquimia na cabeça. Então eu pensei em alma, né? A alma, que é um poder que tá impregnado nas pessoas, e o Kia daí para dar essa coisa mais sonora. Então eu gosto desse jogo de palavras. Tanto que tem um grupo de personagens dentro do Alma Kia, que é de um outro continente, que seria um outro continente que se chama Kodo, que todos os nomes deles são sílabas, são 3 sílabas juntas. Então a pronúncia sempre vai ser de 3 sílabas. Então tem coisinhas assim que eu pensei para diferenciar, né? Por exemplo, daí uma forma que se fala os nomes no Japão, na Coreia, como que a China, né? São 3 caracteres, são geralmente 3 formas de falar diferente. Então eu pensei numa coisa, assim, então, existia uma regra da cultura lá, não me aprofundei muito nesse outro continente, mas trouxe um pouquinho dessa cultura, porque a personagem que interage com a Garolinha é uma estrangeira, então eu tinha que trazer um pouquinho da cultura dela, né? Então, enfim, coisinhas assim que eu pensei para pessoal de fora, aqui a maioria do pessoal é de Minas Gerais e tal, tem até na República Dominicana. Sim. Se quiserem comprar, como é que é? Como é que faz o contato com você? A gente tem, para compra dos livros, tanto pelo Instagram, pode falar com a gente, né? Lumos Editora, procurar no Instagram. Lumos Editora. Lumos Editora. Ou na nossa loja virtual também, que é lumoseditora.com.br. É só colocar isso no Google, já vai direcionar para nossa loja. A gente está com a promoção dos 4 anos. Repete aí para nós. Aqui, Lumos Editora, Lumos Editora, L-U-M-U-S. Lumos, não é o, né? Lumos, é Lumos com U. Editora.com.br. Muito fácil. Então, se querem, entrem em contato com, e pelas redes sociais, podem encomendar os livros. Também. Tô vendo que tem muita gente aí vai querer livro de fantasia aí. Interessado, sim. Vamos aproveitar então e falar um pouquinho dos patrocinadores. Vamos. Aqui na nossa televisão aparecendo agora a Uninasal. Uninasal é uma universidade aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou o administrador da Uninasal em Foz do Iguaçu. Você que gostaria de fazer um nível superior, né, uma faculdade, seja uma gestão, seja uma licenciatura, seja um bacharelado, procura-nos nas nossas redes sociais também, entre em contato, tem o telefone aqui na descrição do vídeo. É a Uninasal. Aqui agora aparecendo o Dom, aí já distância Dom, já há 11 anos em Foz do Iguaçu, é um supletivo, né? Educação de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, no formato semipresencial, o aluno vem uma vez por semana na escola e termina o ensino médio, independente de qual série que tenha parado. Parou na 5ª série, no 1º ano, no 3º, nunca estudou, vem aqui, nos procure que nós vamos te avaliar, vamos te alocar na série que você poderia dar continuidade e concluir seus estudos. E também temos a Psique, próxima tela aqui, a Psique do Mauro e da Rosiane, né? Mauro Malinguerne, um abraço para ele, está em Lages, está com um problema de família lá, tá cuidando da família. Tá aí, Psique, clínica de psicoterapia. Cuide de sua saúde mental e encontre o caminho para uma vida mais feliz e plena com o Mauro e Rosiane. Tem um telefone aqui na nossa descrição também, são nossos patrocinadores. Queria agradecer assim, por todos que têm participado, mandando suas mensagens, né? Mandando um recadinho, acompanhando os episódios. E eu posso fazer também uma propagandazinha aqui? Só se for dos seus livros. Eu escrevo para o recantodasletras.com.br, tenho lá, eu acho que 800 textos de todas os gêneros, né? Só não tem romance ainda, mas vai ter. Mas contos, crônicas, poesia, peças teatrais. Então, recantodasletras.com.br, tem que procurar lá pelo nome William Santiago. Pronto. Isso aí.
E tem muita coisa lá. Tem. Ele publica meio semanalmente lá, né? Olha, tem semana que eu publico 3, 4. Tem muito, eu tenho Ele paga antes da Esse- semana, né? esse Faz o texto prepara. da semana seguinte, já vai tudo numa Vai semana. que eu tenho lá é bom que no Recanto das Eiras você tem faz os seus rascunhos. Então você tem você conhece? Sim, Ele tem uma aham. escrivaninha, né? Você tem lá, eu lembro aquele que eu parei aquele dia, peraí, vou lá e volto, e às vezes está naquele momento que você quer terminar. Então, estou sempre fazendo. E surgem conversas assim, eu e ele, que o Emerson é também escritor, e a gente, de vez em quando, me conta uma coisa, eu me inspiro noutra, e vice-versa, e a gente vai trocando figurinhas. Não, Eu- a estrutura do site de fanfics era bem parecida Bem com o Recanto das parecido com Letras. Na verdade, a fanfiction, os primeiros sites de fanfiction que estabeleceram essa questão de programação de blogs, né? Aquele formato que você vai lá e coloca um textinho no blog. Muita coisa veio de pessoas também que criaram as estruturas para fanfics. Se for estudar a fundo isso, vai ver o tanto que pessoas que saíram desse meio se desenvolveram nas suas áreas usando aquilo que eles aprenderam como fãs, né? Bem que legal, né? Você falou que fez o seu trabalho em cima das fanfics, né? No meu TCC de letras, foi um trabalho em cima, sabe do quê? Das fanzines. Então, ó, Fanzines de rock underground. sim, isso que eu falei que eu não ia entrar, né? Mas se a gente for resgatar tanto as fanfics, elas vêm desse universo lá, começou com Star Wars, mas antes ainda de Star Wars, não, desculpa, de Star Trek, né? Que começaram essa coisa das pessoas gostavam tanto, mas era uma coisa que só existia dentro da tela de TV. Como que eu vou me comunicar com outras pessoas? E começou as cartas, começaram as fanzines, já existiam, né? Sim. Mas teve um boom das ficções de fã, das fanfics escritas por fãs, né? As ficções escritas por fãs, dentro dessas revistinhas fanzines de Star Trek. E antes do Star Trek, as fanfics, elas não eram isso que a gente conhece de o universo de Harry Potter, o universo de Star Trek, não, eram ficções escritas por fãs, mais parecido com o Recanto das Letras. E as pessoas se trocavam nessas revistinhas fanzines de ciência, de historinhas de ciência, de pessoas que gostavam de aventuras espaciais, né, antes do mundo da televisão. Nós tivemos vou dizer assim, um grande privilégio de, na época, uma pessoa aqui de Foz, o professor Milton Bobato, Sim. ele escrevia fanzines e o fanzine dele virou uma revista. Kratos Magazine virou uma revista. Aí coisas foram mudando. A música, o rock, principalmente O no rock. Brasil, ele foi muito difundido no interior por causa das fanzines, né? Para as pessoas que faziam esse contato. Tudo porque xerocado, fazia no xerox, né? hoje é tão fácil a gente ter acesso à música, né? Mas antigamente como que era? Fita A fita cassete. cassete era enviada pelo correio, como é que era? Tinha que gravar na rádio, né? Tava na rádio, colocava a fitinha para gravar. Sabe que o cara sempre falava no pedaço da música, né? Na metade da música. Tava lá aquela música que você mais gostava, ele falava assim: Foz do Iguaçu, terra das cataratas, no meio da tua música. Estratégia, né? Eles sabiam que alguém estava gravando. Rádio Inconfidência, rádios- Colmeia, Inconfidência, tudo. As Difusora. rádios tinham essas. Tinha os caras que colocavam a música, ele ia traduzindo, fazendo um poema juntamente com a. Gente. Tem uma pergunta política aqui agora. Tá. E eu Pergunta depois política. quero. Tem uma É porque política nós também? estamos já esgotando Sim. nosso Vamos tempo. para nosso horário aí, William. Já deu uma hora de programa, já né? Uma pergunta política é o sim. Você trabalha numa sala de leitura, você já falou da questão de introduzir a leitura nos jovens, da dificuldade. Como que você analisa Foz do Iguaçu nesse cenário? Vamos imaginar assim, as escolas fazem um trabalho, né? Um trabalho de resistência, os professores de língua portuguesa, mas a cidade, hoje você está ali vizinha do Barrageiro, a gente está vendo uma agenda cultural do Barrageiro bastante substanciosa, né? Uma agenda cultural. Inclusive, eu fiquei sabendo, nem te mandei. Eu não vou estar em Foz, mas vai ter tá acontecendo um evento chamado Etnias. Sim, vai começar a semana que vem, é um evento do SESC, que daí tá acontecendo em parcerias, assim, em Vamos fazer várias uma propaganda. escolas. Sim, tava acontecendo em várias escolas atividades relacionadas, assim, a grupos étnicos, né, trazendo essa vivência de música, principalmente. E daí, no Barrageiro, vai ter esse show, que é do Mama África, né, que vai ter. Chico César, né? Isso, Chico César. que é comemorando 30 anos de carreira, então vai ter um show dele ali, é aberto ao público, Uma é coisa gratuito, sensacional. gente, para E todo me chamou mundo. muita atenção. Sim. Eu lembro que Foz o do Chico César Iguaçu- veio numa feira do livro, lembra? Veio numa feira? Ele veio numa feira na época era no Bartolomeu Mitre, agora não existe mais sim, Bartolomeu Mitre. Ele veio para uma feira do livro. São
tantas etnias novas aqui em Foz do Iguaçu, né, de 10 anos para cá, tem muita gente de país que não, a gente não, era só os árabes, inclusive quase que só descendentes mesmo, os em paraguaios. quantidade, né? Porque assim, tinham pessoas de vários, só que a gente não tinha um grupo, às vezes era uma família, alguma coisa assim. Hoje tá muito mais fortalecido os grupos, nós né? temos cubanos, venezuelanos, Sim. africanos de vários lugares, igual Moçambique e Angola, que é Sim. língua portuguesa, né? Tem pessoal do Haiti, então... Eu acho tão legal isso, que como eu trabalho no SESC, tem vários eventos que acontecem lá, vou contar aqui rapidinho em Pode casa. contar. A gente tem o Paraná Junino, né, que acontece todo ano, já é tradicional o Paraná Junino, e eu tava lá trabalhando no Paraná Junino e chegou um grupo de provavelmente são estudantes da UNILA, né, de outro país, Colômbia, alguma coisa assim, e eles queriam saber que festa que era aquela. Né, Deus chegar ao Paraná Junino, eles até entender que eles não entendiam a festa, não aquela festa específica que era do SESC, que estava acontecendo ali, eles não sabiam o que era uma festa junina, Junino, né? Daí eu comecei a explicar para eles, eles acharam assim muito legal, eles falaram, nossa, eu não conhecia isso, então a gente tem essa realidade aqui em Foz também, que eu acho bem legal, né, além das festas deles, né, eles trazerem as etnias deles, as particularidades da cultura deles, eles também querem entender o que são as nossas festas tradicionais, né? Essa troca é bem legal. E para pontuar, que trabalho de leitura você consegue perceber na cidade acontecendo, fora Então. as escolas e fora o SESC? Trabalho de No SESC, leitura. né? Eu acho que tem muita coisa isolada acontecendo. Tem o Foz Fazendo Arte, que eles fazem vários trabalhos, mas são específicos em algumas comunidades, né? Porque também, assim, tem essa questão de que a gente não ganha dinheiro para pagar as contas com o trabalho literário. É uma coisa que a gente faz por amor, porque a gente gosta. Eu gosto de estar aqui conversando sobre literatura, sobre os meus livros. Então, a pessoa, ela dedica um tempo, querendo ou não, ela dedica um tempo que às vezes ela poderia estar fazendo um trabalho que vai ajudar ela em questão remunerado, de financeira. certa A gente fica sempre nesse dilema, né? Então, assim, já é difícil para o escritor. E escritor, às vezes, ele é isolado, né? Ele tem o trabalho dele, mas o trabalho dele é muito específico, independente se que nem eu, meu gênero é fantasia, né? O gênero é contos, crônicas, independente disso, o trabalho de todo escritor é individual. Cada um tem a sua obra, tem o seu caminho, tem a sua carreira, né? Não é assim uma pessoa que toca música, apesar de cada um ter a sua carreira, mas tem o grupo que é daquele sertanejo, pagode, samba, tem assim vários que podem se unir, né? O escritor se unir é um pouquinho mais difícil. E quando se une, os escritores se unem, até a gente chegar numa sintonia, é muito difícil também. Então, existe um grupo forte de escritores, como é na música, como é no artesanato, como é no teatro, um grupo fortalecido, para fazer alguma coisa que seja efetiva para a cidade mesmo, para as pessoas reconhecerem a literatura que é produzida aqui na cidade, é muito difícil. E às vezes, e não é uma coisa assim que a gente consegue construir numa geração. Às vezes eu vou colocar uma pedrinha, vem outro coloca outro tijolinho, e assim a gente vai construindo um castelinho, né? A literatura no Brasil é isso, né, gente? Como que é a nossa literatura no Brasil? É muito rica, a gente sabe, tem uma coisa muito interessante, mas como que as pessoas de fora do Brasil veem a nossa literatura? Teve a descoberta do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que bombou na internet, porque uma americana, acho que era americana, falou sobre, e daí as pessoas descobriram. Né? Paulo Coelho, né, que é conhecido, mas existe todo um trabalho de marketing, assim, sem falar de se é bom ou não Paulo Coelho, né, que tem essa questão, mas tem todo um trabalho de marketing com a música que ajudou ele a ficar em evidência, né? Vai ter uma série da Netflix do Omaquia, mas até que ponto eu vou conseguir ficar em evidência para existir essa série? É muito difícil isso, e é difícil ao nível Brasil, é difícil ao nível da cidade também. E agora aqui entrando na questão de grupos, né? Tinha a Aleph, que era a Academia de Letras aqui de Foz do Iguaçu, ela existia e ela era um encontro dos escritores. A partir do momento que decidiram transformar num ponto de cultura e entrar dentro das políticas, das normas, as pessoas começaram a sair. Porque não era aquilo que elas queriam um encontro para falar de literatura. Então, aqui na cidade, no momento, o que funcionaria é um encontro de literatura. A gente faz isso no SESC, na Feira do Livro, a gente pode marcar lá, tal dia, todo mundo que escreve um livro, vamos se encontrar e vamos todo mundo se conhecer, falar sobre o seu trabalho. E isso funciona. E talvez dali se fortalecer um grupo forte para fazer alguma coisa efetiva. Né, só que eu não sei de que forma. Por exemplo, aos artistas plásticos vamos ter uma casa onde vai funcionar um lugar para expor. O que eu penso, assim, que eu acho que seria bem prático, isso é uma coisa que eu quero fazer, é a gente ter uma estante na Biblioteca Municipal só de escritores de Foz, sabe? Isso é uma coisa, mas é uma coisa muito pequena. Olha, eu passeei a semana passada no Barrageiro. Tá? Esse
esse mercado tem me chamado muita atenção. Sim, eles têm um Porque- trabalho bem legal. Porque sempre que eu chego numa cidade, numa capital, eu procuro. Como é que é? Não é porque eu estou na minha frente agora, mas eu vou falar. Na o que minha eu fiz, presença. na minha presença. Nós estávamos em Santiago, no Chile. Eu queria no mercado público. Onde é que é o mercado público? E para explicar para o pessoal que eu queria o mercado público, depois descobri que era o mercado central, que chama lá. Mercado central. Vamos para o mercado central. Comprei, meu Deus, comprei Você até não meia. fez, você Até não fez meia. igual com eu fiz procurar a rua UEFA, não. Ué. É a história que tá até no. Então, eu tô com essa história que o mercado, ele é um marco. É. Ele é um Sim. marco, assim, do nascimento de uma cultura cuidada por alguém que pode se interessar pela cultura. Sim, o Talvez pessoal... uma agenda, sabe? Uma É, agenda eles do... estão se estruturando para isso. Uhum. O pessoal assim ainda reclama um pouquinho do mercado ali, porque ele tem um foco muito em turista, né? Porque a gente fala que é o shopping mercado barrageiro, né? Ah, Que você sim. entra lá, ele tem essa atmosfera mais de shopping, não é uma coisa mais mercado público como a gente vê nas capitais das outras cidades, uma coisa mais de barraquinha, de camelô, esse tipo, Cheiro né? de peixe. É, não, ele é uma coisa bem mais assim, tudo arrumadinho, tudo bonito, parece bem um shopping, assim. Só que tem que começar de alguma forma, né? E eu acho que dali vai vir muita coisa legal. E ali tem espaço, né? Tem pra dar pra- espaço, tem pessoas interessadas, tem o propósito de chamar turista, mas chamar turista não vendendo uma coisa que o turista pode comprar em qualquer lugar, mas uma coisa que só existe aqui na região. Imagina uma Então, agenda. Uma agenda, tem Uhum. uma agenda. Toda semana tem toda sexta-feira, ou todo sábado à tarde, ou todo domingo à tarde, tem um autor lá. A gente tem uma rotatividade de personalidades marcantes na nossa cidade. Essa semana é o autor William Santiago, a semana é a Liza, na outra semana é o Emerson Chico Fulgêncio. César, entendeu? É o Humberto Gessinger. Eu lembro que ele veio lançar um livro aí também na mesma feira. Não, tá tendo, o Bobato lançou um livro lá, né? Agora que Lançou eles agora têm esse aquele ano. espaço de leitura, eu acho que talvez a gente consiga mais coisa nesse Sim. sentido lá, né? Só que vai assim, vai muito mais a gente lá bater na porta, né? Pra Uma- mostrar uma pra eles agenda. que existe o trabalho aqui. Uhum. Uma agenda com Aí, todos, pessoal, porque tem muita gente. É. Nós estamos Cantou? avançando. Não, nós estamos avançando no Ela horário. fala muito, William. Não, é- Fala. Meu Deus Então do nós céu. queremos que ela faça as considerações finais para a Isso. gente já despedir e vai ter que marcar outra, Que né? pena. Vamos mas tudo, é muita coisa, né? É. Nem falei, eu trouxe todos, Terminou o nem horário? falei tudo. Terminou o horário. Terminou o horário. Mas suas considerações Considerações finais. finais. Ai, gente, quem é aqui de fora, a gente privilegia os nossos escritores, na nossa feira do livro, que por enquanto ainda a gente tá meio na incerteza, mas as datas já estão aí, então logo o pessoal vai começar a falar sobre. Encontrem nós lá, não só eu, né, mas os escritores daqui da cidade, prestigiem, porque a gente tem muita coisa legal sendo produzida aqui, mas falta as pessoas conhecerem, né, saberem o que Exatamente, que é. Leiam também autores nacionais, no geral. Eu não gosto de fantasia, mas tem tanto romance legal, tem tanto de todos os gêneros sendo produzido. E apesar do e-book ser uma alternativa, comprem o livro impresso, que isso ajuda muito o autor a continuar fazendo isso, porque nessa carreira que eu tenho de 20 anos, eu já vi muita gente desistir, muita gente boa desistir, muita gente desaparecer do mercado literário, porque eles acham que não vale a pena mais correr atrás. E assim, gente, autor nacional, você encontra ele nas redes sociais, eles respondem, é a coisa mais legal. Se você encontrar num evento, eles tiram foto, eles autografam o livro, então eles participam, eles são assim, super, como eu falei, a gente não ganha dinheiro fazendo isso, então a gente tá lá por amor, é porque a gente gosta, né? Isso eu aqui, mas a Thalita Rebouças, se você ouvir que ela é uma das escritoras mais pop da juventude, né, ela vai falar a mesma coisa. Eu tô nos eventos porque eu gosto de estar lá. Às vezes eu tô no evento nem porque o evento me pagou para estar aqui, eu tô aqui porque aqui existe um público meu na internet dessa cidade e eu vou lá porque tá tendo uma feira para poder me encontrar com as pessoas. Tá? Então, prestigiem autores nacionais. Ah, mas o livro que vem de fora é melhor, mas o livro que vem de fora já passou por uma peneira no país dele, né? Ele já se sobressaiu no país dele para chegar aqui como um sucesso, ele já foi best-seller lá para chegar aqui como um sucesso. Ah, mas fizeram um filme da série da Netflix de tal livro, o que falta para a gente ter, né, os livros de fantasia virando série na Netflix? Porque conteúdo de qualidade a gente tem muita coisa boa. Eu tô muito esperançoso com o cinema nacional, tá? Muito esperançoso. Isso é para o próximo outro programa. Suas considerações finais. Ah, eu já estou impressionado aqui com a rapidez do raciocínio dela, o monte de assuntos que ela aborda, e por isso é que é uma escritora. Agora Tô pode encantado, fazer suas tô considerações. encantado. Quero agradecer, já conheci a Liza de algum tempo, né?
tem o livro dela autografado. Um dos primeiros. Um dos primeiros que autografaram, fizemos projetos juntos, sempre que tem oportunidade de estarmos juntos num lugar, não perdemos essa oportunidade de conversar novidades, de saber como é que está o cenário, de ver como é que um e o outro evoluiu nesse tempo, porque a evolução é constante, para quem está imerso, né, na literatura, não tem como não evoluir, né? Queria agradecer a sua presença, agradecer ao meu amigo Mauro pela oportunidade, Deus está com vocês aí, Mauro, tenho certeza disso, o melhor será o resultado. E o nosso engenheiro de som. Com certeza, e agradecer ao nosso engenheiro de som, o Will, de som e imagem. mais uma vez supriu aí as nossas necessidades e deu todo aquele toque sensacional lá. Se pegar os outros episódios, enquanto era só eu cuidando e agora o dele, vai ver a diferença. Eu trabalho em equipe. Caladinho, mas ele tá lá mexendo nos pauzinhos. Então, nós daqui e vocês daí, sempre fazendo. Não, peraí, faltou uma coisa. Lembre-se que nós vamos lançar o livro O Sapinho que Não Sabia Nadar. Não pode esquecer. Né? Que tem a participação dela também. É verdade. E nós vamos lançar na Feira do Livro. Tive o privilégio de retribuir um pouco que eu aprendi com ela, aprendendo bastante nesse livro aí, né, William? Eu falei para ela no começo da conversa, falei, esse livro é a título de aprendizado. Nós vamos errar, acertar. Na hora que ele chegar na nossa mão, nós vamos ver o que falta, porque vem mais por aí, se Deus quiser. O escritor brasileiro também falando, o escritor brasileiro assim, aprende publicando o livro. Aí que ele abre caminho. Vai nadando lá, vai desvendando. Pode então agora continuar a sua. Como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que nos assiste, que nos acompanha, envia esse podcast para outras pessoas. Eu acredito que ele vai chegar num público que vai assim se deleitar com o que nós conversamos, né? E vai procurar muito mais ainda dessa literatura. Mas infelizmente o tempo acabou, já até entraram em contato com a gente aqui para terminar. E a semana que vem teremos mais novidade, fique ligado aí, porque nós daqui e vocês daí sempre fazendo o melhor podcast do sul do mundo. Do sul do mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, pessoal.